Eclesiastes 3:1, que diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Pronto. Tá bom. Debaixo do céu, isso. Isso nos remete que Deus criou as estações, não foi por um capricho apenas, porque Deus é caprichoso, mas Ele criou com um propósito. E você passou já pela primavera, você passou pelo verão, e nós chegamos agora no outono. Outono é o tempo de quietude e aprendizado. Sabe, eu estava observando e eu não havia parado ainda para entender. Porque normalmente nós conseguimos ver coisas boas na primavera, nós conseguimos ver boas coisas no verão, mas quando chega outono e inverno, a gente começa a não achar tão bom quanto é a primavera e o verão. E a gente começa até a depreciar o inverno. Não vou entrar na pregação do Gilberto não, mas a gente começa a depreciar o inverno. O que eu quero falar para você? Olhe cada estação com um propósito. Carlito Paz, pastor lá da igreja da cidade, ele diz assim: tudo se discerne espiritualmente. Tudo se discerne espiritualmente. E tudo é para o nosso crescimento. O que eu quero falar para você, até as estações para as plantas têm um propósito para as nossas vidas também. Quando eu olho no outono, as plantas, hoje nós estamos no verão, começa verão, né? Nós estamos na primavera para entrar no verão. Quando chega no verão, os dias são mais longos e as noites mais curtas. No outono, há um equilíbrio da noite com o dia, na mesma proporção. E quando vai se aproximando do inverno, as noites vão ficando mais longas e os dias mais curtos. Tudo isso proporciona para as nossas vidas aprendizado e crescimento. Eu creio que eu estou passando pelo outono na minha vida. O momento no qual eu me encontro hoje, eu creio que é o outono. O momento onde eu preciso... Outono também é o quê? É a estação das frutas, né? Outono é a estação das frutas. Mas eu penso que quando eu olho para o outono, que você vê às vezes as folhas amarelando, porque vai tendo menos sol, porque a temperatura vai ficando mais amena, e vai sendo menos, as folhas vão caindo. O que isso significa? Tem menos sol, então as plantas vão produzindo menos fotossíntese, então as folhas caem, mas isso é um mecanismo de defesa, para que elas possam se preparar tanto para o inverno como para a chegada da primavera depois. É um processo. Você não consegue ficar 100% no verão o tempo inteiro. O seu corpo iria sucumbir. Você precisa de ter tempo para aquietai-vos, diz o Senhor. Aquietai-vos, porque eu sou Deus, diz o Senhor. Então, tem um tempo onde nós temos que o quê? Aquietar a nossa alma. E esse tempo é o outono, onde nós precisamos de quietude e aprendizado. É tão interessante que às vezes a pessoa fala assim: mas você está quieto demais. Estou recarregando as minhas energias. Estou recarregando. Eu tenho que parar para repor, para prosseguir. A nossa pergunta não deve ser sobre o tempo que estamos vivendo, mas sobre o propósito de Deus para o tempo em que vivemos. Para esse tempo de hoje,
qual é o propósito de Deus. Eu entendi que esse tempo no qual eu estou vivendo hoje é o outono, porque o propósito de Deus para mim é quietude e aprendizado. Quietude e aprendizado. Olha só, Isaías 48 diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Tudo passa, mas a única coisa que não passa é a palavra. As estações, elas rompem uma pelas outras e vão formando um ciclo, e tudo vai passando, tudo vai acabando. Então, o momento das nossas vidas hoje é qual? Qual é o tempo hoje que eu estou vivendo? No que você se identificou até agora com todas as palavras que foram ministradas? Verão, primavera, verão e agora outono. Então o que eu quero trazer para você é que o outono, ele é uma estação linda, maravilhosa. Não é porque as folhas caem, não é porque as folhas ficam amareladas, que quer dizer que a árvore está doente. Quer dizer que as coisas estão más. Porque enquanto as coisas não estão fáceis, Deus está te tornando forte. Quando as coisas não estão fáceis, é porque Deus está te tornando forte. É assim no outono. Muitas das vezes, nós precisamos observar, parar, analisar, para ver, para ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Quando as coisas não estão fáceis, eu preciso me aquietar para aprender o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer que eu faça. E isso é belo, porque é um relacionamento entre pai e filho. É o pai falando para o filho: está correndo demais, calma, vai devagar. Então, para viver um tempo de quietude e aprendizado, para viver um tempo de quietude e aprendizado, seja paciente em Deus. Você precisa ser paciente em Deus. Com base em quê, pastor? Tiago 5,7. Tiago 5,7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E não é pouca paciência que ele está pedindo. Ele está pedindo paciência até a vinda do Senhor. Por que, queridos, que ele pede paciência até a vinda do Senhor? Porque o Senhor, quando ele vier, é que vai ser satisfeita todas as nossas necessidades. As nossas injustiças que sofremos só vão ser plenamente satisfeitas quando o justo juiz tomar as rédeas do mundo na mão dele novamente. Por mais que nós queiramos fazer nossa justiça com as próprias mãos, a nossa justiça nunca é a justiça de Deus e nunca vai ser plena como a de Deus. E nunca vai satisfazer, pode satisfazer a um, mas não satisfaz a outro, porque é justiça de homens. Mas quando Deus vier, aquilo que nós esperamos por justiça, vai ser satisfeito em 100%. Então, Tiago, ele fala assim, veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Existe um tempo. Existe um tempo. Você tem que esperar. Existe um tempo. Um tempo. O que é ser paciente então, pastor? Ser paciente é saber perseverar. É saber continuar caminhando, descansando em Deus, aguardando o tempo de Deus, crendo que Deus irá honrar e cumprir a promessa dele. Crendo na palavra dele. Muito do que vivemos nos dias de hoje está conectado à vontade e conquista, mas nem tudo é sobre isso. Porque às vezes
O que a gente está esperando tem a ver com a nossa vontade e com as conquistas. Só que não é sobre isso. Não é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre simplesmente uma porta de emprego. Não é simplesmente aguardando a troca de um carro. Não é simplesmente aguardando a venda de um imóvel. Não é simplesmente aguardando uma causa na justiça, a cura de uma doença. Isso é válido, mas não é isso que Tiago estava falando em termos de paciência. Mas é a paciência para poder receber a justa juízo de Deus por todo o mal que tem sobre a face da terra. E Deus estabeleceu o juízo dele, a justiça dele na terra. Nós precisamos perseverar e nos animar a cada ciclo de vida. Pode ser que Jesus venha na época que você está vivo, mas pode ser que ele venha e você já tenha partido para a glória. E se você tiver partido para a glória, você vai vir junto com ele. Amém? Então você precisa entender isso. De qualquer forma, você vai ver a justiça sendo satisfeita e plenamente satisfeita. Mesmo que nós partimos para a glória, estejamos com Jesus nos céus, na sua volta, nós voltaremos com ele. E nós estaremos com ele, para estabelecer a justiça plena nesse mundo, caído, maligno, onde Satanás tomou conta. Primeiro eu quero ler 2 Coríntios 20, 17. 2 Coríntios 20, 17 diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. É 2 Crônicas, eu falei Coríntios, 2 Crônicas 20, 17. Então, tome sua posição em Deus e permaneça firme. Tem um ditado oriental, o Gilberto gosta muito dos ditados oriental, né, Gilberto? A lebre pode chegar rápido. A lebre pode chegar mais rápido, mas somente a tartaruga aproveita a jornada. O que está tirando a sua atenção? Você está aqui no culto, ó. Você está no culto. A palavra de Deus está sendo ministrada. Onde é que a sua mente está agora? Porque às vezes você está acudindo, está aqui, ó, planejando as coisas, está lá fora. Você está sendo como a lebre, está querendo chegar rápido demais e perdendo a bênção. Ao invés de aquietar a sua alma, tirar tudo que te distrai, e focar, dar o seu... Queridos, por mais que você não veja, Deus está te filmando, Deus está te vendo. Como é que você está se relacionando com Ele nesse momento? Como é que você se relaciona com Ele no seu quarto? É isso que a gente tem que entender. Existe um tempo para cada coisa. Se você veio ao culto é para receber da palavra de Deus. Então você tem que conectar com Deus. Você tem que estar em sintonia com o Altíssimo, recebendo da palavra dEle. Então tome sua posição e permaneça firme. Eu sempre falo, cadê a Iracilene? Está aqui não? Está não, foi lá para o Ministério Infantil. Ela tem mania. Estava conversando com ela, acho que foi ontem ou anteontem. Não, ontem. Ela me chamou para conversar, querido. Quando a mulher te chama para conversar, fecha a porta do quarto. Viu, Gilberto? É um negócio. Me chamou para conversar, aí foi lá, trancou a porta. Falei, lá vem. E não era nada demais, graças a Deus. Só que ela começou a conversar comigo. E eu pensando o que eu ia fazer, né, para decidir. Negócio da lá da empresa. O que eu ia fazer e tal. E aí, ela pegou o celular e começou.
Pensa. Aí eu que chamei ela para conversar. Falei, para aí. Você me chama para conversar, te dou toda a minha atenção, aí eu estou aqui pensando, você larga a conversa e vai embora. Falou, não, fui embora não, estou aqui. Foi embora. Você estava lá no, não sei aonde, o que é isso aí que você está mexendo? Você foi embora. Você não estava aqui mais. Então, aí ela falou assim, não, tá bom. Eu falei assim, ó, e você faz isso com as pessoas, você presta atenção. Às vezes você está na igreja, eu vejo você conversando com alguém, e você está lá no celular, e a pessoa falando com você no celular. Não está certo, está errado. Ela falou, está certo mesmo. Quer dizer, está errado mesmo, eu vou me policiar para não fazer mais. Por isso que eu perguntei, cadê ela? Então, queridos, é falta de honra. Eu dou minha atenção total. E isso é que um ditado oriental, a lebre com a tartaruga. Porque quando você é tartaruga, você presta atenção em tudo, porque você vai devagar. Vai passeando, né, Gilberto? Passeia. Você passeia, você não passa correndo pela vida. E a segunda coisa, para que viver um tempo de quietude e aprendizado, entregue seu futuro nas mãos de Deus. Se você quer viver um tempo de quietude e aprendizado, entregue seu futuro nas mãos de Deus. Deuteronômio 11, 14. Olha, ela chegou. Ninguém conta para ela que eu contei para vocês o que eu contei, tá? Ela não pode ficar sabendo. Segredo nosso e do pessoal que está aí na internet. Não pode ver. Não assiste, não. Deuteronômio 11, 14 diz assim: então no devido tempo enviarei chuva para a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Vinho novo é alegria, azeite é unção, é o sobrenatural de Deus. Olha só, quando você entrega seu futuro nas mãos do Senhor, o que Ele proporciona para nós? Quando eu confio em Deus, quando eu coloco na mão dEle, é Ele que age, é Ele que envia, é Ele que faz. Agora, qual que era o segredo? Qual é a chave para poder receber os favores de Deus? Onde é que está a chave? A sua obediência é a chave para que você se conecte ao favor de Deus. A nossa obediência é a chave. A nossa obediência. Deus nos orienta também a ter expectativa pelo que Ele fará. Sim, certamente Deus trará a chuva de outono, não tem como. O detalhe é, Ele tinha parado de trazer. O pessoal estava vivendo seca. Mas a partir do momento que o povo fala, Deus fala, obedece, e o povo fala que vai obedecer, eu vou trazer a chuva. Porque se você não está recebendo ainda, é porque em algum momento Deus está tratando e quer resolver alguma questão na sua vida. E aí, Deus tem uma promessa, mas a promessa não chega. Deus tem a promessa, mas a promessa não chega. Olha para dentro de si e vê o que está faltando, onde é que você não está obedecendo, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa. Porque a sua expectativa atrai a presença de Deus. A sua fé valoriza a presença de Deus. E a sua atitude extrai o poder da presença de Deus. Ou seja, quando eu estou num culto, eu tenho expectativas. Quando eu estou no culto, eu tenho uma fé. Quando eu estou no culto, eu posso extrair o poder dessa presença, porque foi gerada em mim essa fé e essa expectativa do sobrenatural de Deus. Olha o que diz o salmista no Salmo 25:3: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Querido, frustração é depositar expectativa em qualquer coisa que não seja Deus. Você só se frustra com as coisas dos homens.
Porque se você colocar suas expectativas em Deus, você não vai ficar frustrado. E a terceira coisa, para nós vivermos um tempo de quietude e aprendizado, nessa estação de outono, reconheça a grandeza de Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Jeremias 5:24 diz assim: não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, assegura-nos as semanas certas da colheita. Por quê? Porque em Israel, querido, a estação da colheita devia ser uma estação seca, pois as chuvas estragavam a colheita. E quando tememos o Senhor, nós recebemos o que Ele reservou para a nossa vida na estação certa. Na estação certa, se não é para chover, não vai chover, porque Ele sabe. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. As coisas de Deus vêm no tempo certo. Nada do que está acontecendo está fora do tempo de Deus. Eu não sei as suas dificuldades, eu sei das minhas. E eu entendo que o momento no qual tanto você como eu está passando, são momentos onde Deus está trabalhando. O que nos difere? Como nós vamos reagir a isto, como nós vamos encarar isto e como nós vamos avançar meio a isto. É a nossa reação frente às dificuldades ou à falta de facilidade que vai fazer de nós pessoas melhores ou piores, aprovados ou reprovados. Partir para a próxima estação ou continuar ainda mais um tempo na estação. Quem teme ao Senhor não precisa ter medo de mais nada. Olha o que Jó 39:22 diz: ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. Quem teme ao Senhor não precisa ter medo de mais nada, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. E para nós entendermos a quarta coisa que nós precisamos viver um tempo de quietude e aprendizado, porque o tempo de quietude e aprendizado é o tempo do outono nas nossas vidas. Experimente a satisfação da intimidade com Deus. Experimente a satisfação da intimidade com Deus. Joel 2:23 diz assim: o povo de Sião alegra-se e regozija-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e a da primavera, como antes fazia. Havia sempre duas estações chuvosas, queridos, na Palestina. A primeira era em outono, que preparava a terra para o cultivo. A segunda, em abril, quer dizer, a primeira era em outubro, né, que era o preparo, que era o outono. E a segunda em abril, que dava às plantas a força necessária para produzir os frutos, que amadurecem com o sol do verão. Então, o povo deveria se alegrar em Deus, como nos tempos passados. Deus providenciou o quê? A dádiva da chuva. As chuvas de outono são necessárias para o preparo adequado do solo, para o plantio, e as chuvas de primavera são necessárias para o amadurecimento da safra para a colheita. O contexto nos dá então a entender o quê? Que Deus já havia interrompido essa sequência, mas que a restauraria na época da volta dos israelitas à sua terra. Olha só, não estava mais sendo desse jeito. Deus estava esperando o povo voltar para estabelecer novamente o tempo certo das chuvas em cada época. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Onde é que você está? Você está na Babilônia? Ou você já voltou para a terra para Deus derramar as bênçãos no tempo certo? É isso que eu preciso entender. A sua intimidade com Deus coloca as coisas no devido lugar.
a minha intimidade com Deus, coloca as coisas no devido lugar. Mateus 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E eu quero concluir lendo o Salmo número 84, 6, que diz: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Numa outra versão fala que vales áridos. O nome Vale Baca poderia vir de um verbo hebraico de som semelhante, que significa chorar. Outros eruditos identificam o substantivo com uma certa espécie vegetal que floresce em lugares áridos. Mas o que isso quer dizer? Que as peregrinações da nossa vida podem significar tempos áridos e sem vida. Mas precisamos ser daqueles que, ao peregrinar pela vida, estão com um desejo em Deus. Porque Deus, mesmo que nós estamos caminhando por um vale árido, nessa terra seca, com dificuldades, Ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas e continua nos fortalecendo e nos animando a prosseguir. As dificuldades não devem nos paralisar, mas nós devemos o quê? Aproveitar das dificuldades para crescer em Deus, para ter intimidade com Deus, para ter tempo a sós com Deus, para ver a grandeza de Deus, para estabelecer um novo e vivo caminho ao Senhor, uma nova rotina de vida diária, de devocional. Às vezes você já se acostumou com essa rotina sua, e Deus quer mudar isso. Deus quer mudar você, por isso que tem as estações, para você não permanecer naquela rotina, porque Deus quer fazer você viver coisas novas. Eu gosto de um negócio que o Gilberto fala, que crente precisa pelo menos de trocar de problema, não ficar no mesmo problema. O mínimo que o crente tem que ter é trocar de problema, porque viver naquele problema ali, troca de estação, querido. Nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar. Então, entregar para Deus. Olha o que o Salmo 84, 2 e versículo 3 diz: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. O Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Se os pássaros têm lugar, só não tem lugar quem não busca ao Senhor. Só não tem lugar aquele que se distanciou do Senhor. E o Senhor te chama hoje. E o Senhor quer restaurar hoje as suas forças. O Senhor quer dar um novo tempo. E quando a gente fala em novo tempo, querido, entenda que é um tempo onde Deus vai proporcionar crescimento, amadurecimento, onde Deus vai proporcionar um tempo de você se aquietar e se achegar mais a Ele, para que Ele possa te fortalecer, para que Ele possa te ensinar coisas novas, para que Ele possa te fazer renovado. Então, se você está passando pelo outono, que você possa então aquietar o teu coração e ter um tempo de qualidade a sós com Deus, para Ele falar com você, renovar você, capacitar você. É um tempo de eu observar e ver, refletir, fazer uma reflexão interior da minha vida. Chegou no final do ano, como foi esse ano de 2022? Como eu fui como pai? O que eu construí na vida dos meus filhos? Quais os valores eu dei para eles?
Fui muito rígido ou fui muito frouxo? Como é que está a minha relação com a minha esposa? Como está a minha relação com os meus pais? Eu tenho uma boa relação ou a minha relação com os meus pais é daquelas que um não pode ver o outro que já sai faísca? Momento de parar e ver, mas por que eu sou assim então com meu pai? Por que eu sou assim com a minha mãe? Ou por que eu sou assim com a minha esposa? Ou por que eu sou assim com os meus filhos? Porque você sabe que é certo e errado, mas você não para ver as suas atitudes. Por que eu permito que o meu filho faça as coisas que não podia fazer e eu deixo fazer? Talvez porque já é adulto, não tem como fazer nada. Mas se mora debaixo do seu teto, mesmo sendo adulto, ainda você pode fazer muita coisa. Agora, eu adulto, eu olho, como pastor, como eu estou sendo? Como ovelha, como eu estou sendo? Porque eu sou ovelha. Então, a gente precisa olhar isso e saber, para aí, será que é por causa disso que eu estou vivendo isso? Porque, querido, você não está vendo Deus, mas Deus está te vendo. Você não sabe dos projetos de Deus para a sua vida, mas Deus sabe o que Ele tem para você. E como é que você descobre? Você tem que parar. E muitas das vezes Deus para a gente. Deus dá para a gente um tempo para parar. E agora você precisa aproveitar o tempo onde Deus te para você refletir. Para poder se renovar, se fortalecer e obedecer para que você possa subir de nível, passar para a próxima estação. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Eu quero fazer uma oração especial pelas crianças.